Bom dia, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro diário, nestes minutinhos do nosso dia que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias concede a todos nós como uma gota de esperança no nosso dia e como um ensino para toda a nossa vida. Que Jesus se faça presente aqui entre nós, no nosso coração, nos guiando, nos inspirando e nos intuindo. Queridos amigos e amigas, hoje nós vamos convidar a todos ao capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo para juntos refletir sobre a passagem do item 6. Não acrediteis em todos os espíritos. Esse é um tema importante para refletir e para conversarmos. Vamos começar, estou aqui com o Evangelho, lendo o primeiro trecho que faz referência à primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1, em que é nos dito: Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto vários falsos profetas se ergueram no mundo. Essa mensagem de João, ela é muito importante porque ele nos convida a realmente ver se os espíritos que entram em contato conosco, se os espíritos são realmente de Deus, ou seja, são espíritos benevolentes. Porque ele acrescenta aqui no final, porquanto vários falsos profetas se ergueram no mundo. Ou seja, espíritos se passando por uma imagem que eles não são. Vamos entender isso mais à frente, mas primeiramente aqui também vamos ressaltar sobre o Espiritismo, essa doutrina filosófica, essa ciência da observação que vem nos revelar sobre a eternidade da vida e, sobretudo, nos conceder o ânimo, o bálsamo para podermos seguir na senda do progresso moral. Queridos amigos e amigas, o Espiritismo nos revela sobre a eternidade da vida. Ele vem nos explicar sobre essa ligação da vida material com a vida espiritual, o quanto estamos conectados. Com isso, é importante sempre lembrarmos que o Espiritismo não se limita aos fenômenos espirituais. Ele é muito mais que isso. É uma doutrina com um efeito moral muito profícuo para a nossa alma, que nos conduz ao caminho da caridade. Allan Kardec já nos disse, fora da caridade não há salvação. A doutrina espírita nos fala sobre o amor, sobre sermos melhores, a nossa melhor versão, ou seja, modificar o nosso íntimo, fazer uma reforma íntima para que possamos ir evoluindo e trazer os nossos irmãos junto conosco numa grande fraternidade. Então o Espiritismo, ele está aqui para nos ensinar, para poder nos conduzir ao caminho do bem e realmente para ser uma gota de esperança para todos nós, ao nos revelar que a vida continua além do túmulo. A vida do espírito é eterna. Ao nos despir das vestes materiais, quando passamos para o estado errante, para o estado espiritual, o nosso espírito continua vivendo, continua estudando, reencontra com os familiares e ali ele vai traçando a sua jornada. Eu vou até colocar aqui uma imagem do filme Nosso Lar. Lembremos que esse filme ele foi baseado na obra de André Luiz, nosso querido irmão espiritual, que foi psicografada por Chico Xavier. Vou deixar aqui do lado uma imagem do nosso lar, para vocês verem, a vida continua, lá tem cidades, tem escolas, tem faculdades, o espírito ele também progride do lado de lá, reencontra seus familiares. Olha que interessante isso para todos nós. Inclusive, não só existe o nosso lar, mas que são as esferas mais felizes, onde o espírito busca progredir, trabalhar e servir no bem, mas também existe as esferas inferiores de sofrimento. Inclusive, André Luiz, na obra Obreiros da Vida Eterna, e também na obra Ação e Reação, ele traz um pouquinho dessas esferas. Na obra Nosso Lar também. Ele diz sobre o umbral, sobre o abismo, sobre as trevas, que são esferas espirituais ainda de sofrimento, que acolhem aquelas consciências que se comprazeram muito no mal durante a sua existência na Terra.
Queridos amigos e amigas, por que estou dizendo isso aqui? Para mostrar para todos nós, principalmente os corações que estão aqui em primeiro contato com essa doutrina do Espiritismo, que a vida continua, que do lado de lá a gente também segue a nossa jornada. E com isso, como eu disse aqui, existem as esferas espirituais mais elevadas, como o nosso lar, e existe também aquelas ainda destinadas ao sofrimento, como o umbral, o abismo e as trevas. E o que acontece? Aqui na Terra, nós temos o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas. Se o nosso coração se compraz ao caminho do bem, a servir, a trabalhar, a se esforçar realmente, a seguir o caminho do Cristo. Quando eu digo caminho do Cristo, é em viver os ensinos de Jesus, o amor, a caridade, a benevolência, a indulgência. Nosso espírito, quando se despir das vestes materiais, ele também procurará isso no estado errante, seguir um caminho no bem. Agora vamos ver o outro lado. Um coração que se compraz aqui na terra ainda muito na maldade, em fazer realmente o mal, em não se despir do orgulho e do egoísmo, que se compraz na crueldade, quando ele passar para o estado errante, para a esfera espiritual, é isso que ele também procurará. As suas tendências se manterão. Não é porque passamos para o estado errante que as nossas tendências e sentimentos mudarão. Não, eles continuarão até que esse coração que se compraz na maldade decida se modificar no caminho do bem. Aí sim ele começa um processo de transformação. Mas enquanto ele não querer mudar, ele ainda vai se comprazer na maldade. Então, lá no estado errante, na esfera espiritual, ele ainda busca fazer o mal. E é justamente este ponto que é o ponto X da nossa passagem. Porque o nosso evangelho de hoje, vou trazer aqui um trechinho dele, nos diz: o Espiritismo vem revelar uma outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados, a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que da terra passaram para a erraticidade e se adornam de nomes veneráveis para procurar, graças à máscara com qual se cobrem, recomendar ideias frequentemente mais bizarras e mais absurdas. Olha o que o Evangelho nos diz, é justamente isso. Esses corações que ainda se comprazem na maldade, lá no plano estado errante, lá na esfera espiritual, eles conseguem entrar em contato conosco. É muito importante ressaltar que não somente os espíritos benevolentes se comunicam aqui com a Terra. Os espíritos sofredores, os espíritos que ainda se comprazem no mal, também se comunicam conosco. Então, é por isso que João, lá na sua primeira epístola, nos diz: não acrediteis em todos os espíritos, porque é possível que todas as categorias de espíritos se comuniquem conosco. Lógico que existem variáveis, mas é isso que ele está nos dizendo. Tanto os espíritos benevolentes, quanto os espíritos que ainda se comprazem no mal. Então, neste trecho que eu acabei de ler aqui do Evangelho, é nos dito que existe espíritos orgulhosos que se passam por pseudo-sábios para trazerem comunicações com cunho bizarro, com um cunho que não conduz o homem ao caminho do bem, mas que passam sobre o véu de que são espíritos veneráveis, mas não são. Por isso a importância de se olhar o fundo da mensagem, de se olhar o fundo da comunicação. Muitos podem se questionar aqui, mas como que os espíritos se comunicam conosco? Queridos amigos e amigas, isso é até um tema que dá um vídeo inteiro só para isso. Mas, em resumo, eles podem se comunicar conosco através da inspiração dos pensamentos, através também dos médiuns, aqueles médiuns que repassam as mensagens de psicografia, os médiuns falantes. Então, existem várias formas deles entrarem em comunicação conosco, principalmente pela inspiração do pensamento, o que habita no nosso coração, os nossos desejos, os nossos pensamentos, eles irradiam uma energia muito grande. E isso é como um imã que vai puxando aqueles irmãozinhos espirituais que têm sintonia com os mesmos desejos que nós. Um exemplo prático aqui para todos nós compreendermos. Se eu alimento muita raiva no meu coração, obviamente vai ser um imã
daqueles espíritos que também se comprazem na raiva e no ódio, se aproximam por essa abertura que nós damos a eles e eles nutrem ainda mais pensamento de ódio e raiva em nós. Um outro exemplo, se estamos nos esforçando para seguir o caminho do bem, para nos reformar, para seguir e viver os ensinos do Cristo, vamos irradiar uma energia de paz, de tranquilidade, de amor. Com isso, os espíritos benevolentes, nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor, pode nos inspirar bons pensamentos, nos inspirar ensinos ali. Às vezes estamos com dúvida de como resolver um problema, eles nos inspiram a solução. Eles não dão a solução, mas inspiram para que possamos colocar a mão na massa e resolver. Queridos amigos e amigas, então dessa forma, muitos espíritos que ainda se comprazem no mal podem usufruir desse contato aqui com a matéria, dessa comunicação conosco, se passando por falsos profetas, trazendo mensagens, mas que se olharmos o fundo da mensagem, é uma mensagem que não nos conduz ao caminho do bem. A grande questão, o grande fundo da nossa passagem, da nossa reflexão de hoje, que vai de acordo com a primeira epístola de João, é sempre nos atentarmos, voltarmos o nosso coração ao alto, voltarmos o nosso coração a Jesus, ao nosso querido Mestre, nosso guia e modelo da humanidade, porque quando o nosso coração está voltado a Jesus, os nossos ouvidos, os nossos sentidos, os nossos olhos, o nosso coração, a nossa alma, ela começa a estar mais em sintonia com as energias do amor, com a energia da paz, da caridade, e dessa forma, qualquer comunicação, contato, inspiração de pensamento que chegue até nós, conseguimos discernir o seu fundo moral. É muito importante para todos nós conversar sobre esse tema, trazer sobre essa questão, porque não é somente os espíritos benevolentes que entram em contato conosco. Precisamos estar atentos, precisamos ter um senso aí crítico, estar com o coração voltado a Jesus para realmente olhar muito além do fenômeno espiritual, olhar o fundo da mensagem. Olha que interessante, olhar muito além do fenômeno espiritual, mas olhar o fundo da mensagem. Olhar qual que é o cunho dessa mensagem. É uma mensagem que fala de amor? É uma mensagem que fala sobre a caridade? É uma mensagem que realmente nos inspira a seguir um caminho do bem? A mesma coisa é com nossos pensamentos. É um pensamento que me induz a seguir um caminho do bem? É um pensamento que está me induzindo, nutrindo um sentimento tão denso no meu coração? Essa é a questão da nossa passagem. Estejamos atentos, estejamos com o coração voltado a Jesus e sempre, meus queridos amigos e amigas, lembrar das palavras de Jesus que estão inclusive na passagem do nosso evangelho de hoje, em que o Cristo nos diz: reconhece a qualidade da árvore pelo fruto. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Fiquemos aqui com essa mensagem para encerrar o nosso evangelho de hoje. Olhemos não só a beleza da árvore, mas os frutos que ela produz. Olhemos não só os fenômenos espirituais, mas sobretudo o fundo moral de cada comunicação, de cada mensagem e de cada inspiração. E como João nos diz, olhemos se esses espíritos são de Deus. Lembremos sempre aqui, só para ressaltar, que as comunicações dos bons espíritos são sempre comunicações sérias, comunicações pautadas no amor, comunicações que jamais estão aqui para exaltar o ego e o orgulho do homem. Não, são comunicações extremamente sérias que estão aqui para nos inspirar ao caminho do bem. Ao contrário, como o nosso evangelho coloca, dos espíritos orgulhosos e pseudo-sábios que se passam por uma imagem que eles não têm, que passam uma imagem de um fruto que eles não produzem. E aí olhar o fundo da mensagem deles, são mensagens bizarras, grotescas e que realmente induzem o homem a ter atitudes e ao caminho do mal. Fiquemos aqui com essa mensagem, olhemos não só
a árvore, a beleza da árvore, mas o fruto que ela produz. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Nos encontramos aqui amanhã para mais uma reflexão do nosso Evangelho Diário. Essa foi uma mensagem que foi feita com muito carinho, com muito amor, do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias, a todos os corações que nos ouvem, que nos acompanham. Inclusive, convido a todos à leitura completa desta passagem, que é uma passagem muito rica de ensino para todos nós, sobretudo os médios que estão aí trabalhando, servindo em comunicações espíritas para realmente se atentarem, voltarem seu coração a Jesus. Convido a leitura, ao estudo dessa passagem, que é uma passagem muito profícua para todos nós. Fiquem em paz, que assim seja.